Tópico 2.3.5 dos crimes contra a vida, artigos 121 a 128, parte especial, título 1 dos crimes contra a pessoa, capítulo 1 dos crimes contra a vida, homicídio simples, artigo 121, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos, caso de diminuição de pena, parágrafo 1º, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sobre o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Homicídio qualificado. Parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 1º, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, inciso 2º, por motivo fútil, inciso 3º, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, inciso 4º, a traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Inciso 5º, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Pena, reclusão de 12 a 30 anos. Feminicídio, inciso 6º, contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, inciso 7º, contra a autoridade ou agente inscrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição. Inciso 8º, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, pena, reclusão de 12 a 30 anos. Parágrafo 2º-A. Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve, inciso 1º, violência doméstica e familiar, inciso 2º, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Homicídio culposo. Parágrafo 3º. Se o homicídio é culposo, pena, detenção de 1 a 3 anos. Aumento de pena. Parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Parágrafo 7º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até metade se o crime for praticado, inciso 1º, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, inciso 2º, contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Inciso 3º, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. Inciso 4º, em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1º e 2º e 3º do caput do artigo 22 da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. Artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar a automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça, pena, reclusão de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º.
se a automutilação ou da tentativa do suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 129 deste Código, pena reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta a morte, pena reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 3º. A pena é duplicada, inciso 1º, se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Inciso 2º, se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Parágrafo 4º. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, da rede social ou transmitida em tempo real. Parágrafo 5º. Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Parágrafo 6º. Se o crime de que se trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129 deste Código. Parágrafo 7º. Se o crime de que se trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra o menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio nos termos do artigo 121 deste Código. Infanticídio. Artigo 123. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena, detenção de 2 a 6 anos. Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Pena, detenção de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro. Artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Pena, reclusão de 3 a 10 anos. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Forma qualificada. Artigo 127. As penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas se, por outras dessas causas, lhe sobrevém a morte. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Aborto necessário. Inciso 1º. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Inciso 2º. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Obrigado por assistir e até a próxima!